Muito bem, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Vitória do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Esse time engrenou ou não engrenou, Augusto Nunes? Eu acho que sim. Acho que o Brasil tem claramente, tecnicamente, a melhor seleção da Copa. Pode ganhar de qualquer time. Só tem uma coisa que eu continuo estranhando, que o Brasil joga o primeiro tempo num nível abaixo do que joga no segundo. Acho que o time ainda não se convenceu de que é o melhor dessa Copa aí. Já vimos todos jogando, nenhum é superior ao Brasil. O Brasil só pode perder para os próprios nervos. Hoje, por exemplo, primeiro tempo foi equilibrado. Agora, no segundo, o Brasil mostrou que tem jogadores que podem decidir a partida em jogadas individuais. Nenhum outro time tem, não vi. Tem o time francês, tem o Mbappé, eu acho que é só ele decide. Grande jogador, hein? Grande belíssima jogador, atuação. Mas o Neymar ainda está num plano superior. E o Neymar está jogando cada vez melhor e disciplinado, né? Está controlando os nervos ali. Eu sou otimista, acho que o Brasil vai ganhar essa Copa aí. E você, José Maria Trindade, o que achou, o que espera? Eu também tô. Eu acho que o jogo, muita gente considera que o jogo, né, desta Copa do Brasil seria contra a Bélgica. Era uma previsão de que isso aconteceria, né? Mas eu acho que o jogo da seleção foi hoje, contra os nossos irmãos aqui da América do Sul, né? E olha, os latinos da América Latina, os latinos jogam um futebol diferente e dependem muito dos nervos. É isso que o Augusto diz aí, falando, eu concordo plenamente, de que a gente faz um segundo turno, um segundo tempo diferente. Veja bem, parece outro time, são os mesmos jogadores, a mesma técnica, a mesma história, e é um jogo diferente, é outro jogo. Então, por isso que eu achei que o México seria nosso grande adversário. E eu acho que passamos bem e somos, sim, candidatos fortíssimos. E quanto à história dos jogadores aí com possibilidade de uma decisão, a gente viu hoje no jogo do Japão assim, a dificuldade de um jogador exatamente para decidir ali na questão individual, e o Brasil tem isso. Então eu acho que agora ficamos mais fortes, sim. E o Neymar melhorou, né? Entrou no jogo. Tá tranquilo. Muito bem, eu vou dar os meus comentários depois de fazer um pequeno registro aqui, que o nosso produtor Cleiton Ubinha fez um gancho para mim. Então vamos dar a seguinte notícia. O presidente Michel Temer viu o jogo entre Brasil e México no Palácio do Planalto, acompanhado dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Gustavo Rocha, dos Direitos Humanos, e do marqueteiro Elcinho Moco, que aparece ao fundo de camiseta amarela e agasalho verde escuro. Tá aí a foto para quem está assistindo pela internet. Ao contrário da foto da vitória anterior do Brasil, em que Temer aparecia de pé apenas aplaudindo, ele batia uma palminha assim numa comemoração contida. Dessa vez o presidente demonstra mais entusiasmo. A postagem, no entanto, não agradou o pessoal na internet. O presidente foi massacrado nos comentários, alguns um pouco mais exaltados e outros com mais humor, como é o caso de Gabriel Gamacho, que brincou assim: viu aquela hora que a bola saiu fora, Temer? Pois é, o Fora Temer, que o pessoal fica ainda repercutindo nas redes sociais. Na véspera, em entrevista durante caminhada pelo Palácio do Jaburu, o presidente teria arriscado que o placar da partida de hoje seria de 2-0. Vocês viram que acertei o placar? Celebrou Michel Temer, segundo os assessores. Depois do jogo. Depois do jogo. Mas não há provas de que o presidente tenha acertado. No entanto, aqui em Os Pingos nos Is, temos, segundo escreveu o nosso produtor Cleiton Ubinha, um profeta. Muito obrigado, hein, Ubinha? E disso nós temos provas. Solta aí, Andrezão, a minha zoeira. No dia 27 de junho de 2018, depois do jogo do Brasil contra a Sérvia por 2-0, eu dei o seguinte comentário. Mostra aí. Foi talvez o primeiro comentário que eu dei no Twitter no primeiro jogo. Como faltava ataque do lado direito no Brasil, triangulação, e o Neymar, logo no começo desse jogo, já fez uma jogada pela meia direita, que ele não frequentou nos 2 primeiros jogos, e aí já bagunçou a zaga adversária, porque quando tem movimentação no ataque, você bagunça a zaga adversária, e era preciso que houvesse esse tipo de movimentação, e o William também deveria ir um pouco mais para a meia esquerda, pelo menos de vez em quando, fazer uma tabela, uma inversão de posição com o Neymar para bagunçar.
E como é que abriu o marcador hoje a seleção brasileira? Justamente numa tabelinha entre Neymar e Willian, que eles inverteram de posição, como eu havia pedido que eles fizessem. Neymar saiu da meia esquerda, foi na entrada da área para a meia direita, rolou para trás para o Willian, que tinha saído da direita, e carregou a bola rumo à meia esquerda dentro da área, chutou cruzado, e o Neymar lá pertinho do gol, do lado direito do campo, escorou para dentro. O Tite está assistindo aos pingos nos is, hein, Augusto Nunes? O Willian, que ele fez o que você não, o que você pediu, o que você determinou. Exato. Exatamente, ele pega a bola, arranca, cruza, e o Neymar continue falando aí durante a semana que o Tite, o Willian e o Neymar estão atentos. Pois é, falei várias vezes isso aqui desde o começo da Copa do Mundo, que estava faltando aquela triangulação no ataque do Brasil, principalmente essa, porque o Willian estava ali ancorado na meia direita, na ponta direita. No primeiro tempo foi muito bloqueado, tentando chegar à linha de fundo, e ele pela primeira vez na Copa do Mundo, não é que ele fez isso outras vezes e não resultou em gol, é que pela primeira vez ele cruzou com o Neymar e foi para a meia esquerda. É fundamental num jogo retrancado como tem sido os jogos da Copa do Mundo, com defesas muito bem armadas, sistemas defensivos cheios de cobertura. É fundamental que haja uma rotatividade no campo de ataque, que não estava acontecendo. A desculpa da comissão técnica da seleção brasileira eu já notei qual é, que é o Fagner na lateral direita, que é o terceiro jogador, né? O Daniel Alves se machucou, depois o Danilo se machucou, entrou o Fagner. Aí o Willian se sente talvez um pouco pressionado a cobrir o Fagner, a não avançar tanto, mas eu acho que é uma desculpa meio esfarrapada, porque o Willian várias vezes está com a bola lá na frente e fica muito paradão, fica tentando ir mais para a linha de fundo em vez de cortar para o meio e tentar uma tabela rápida. O Brasil estava faltando isso, essas tabelinhas, essas triangulações, estava dependente muito de jogada individual, e o primeiro gol não foi assim exatamente uma jogada individual, foi uma tabela do Neymar com o Willian. Felizmente abrimos o marcador assim e depois foi mais fácil a vitória. Mas, Felipe, olha só, o Willian jogando como jogou hoje, ele também driblou para a direita e pela direita e cruzava e tal. Ele prende o marcador lá. Claro. Então, o lateral não avança com um ponta desses. É uma maneira de você proteger, inclusive o Fagner. O problema é que o Fagner é limitado mesmo. Exatamente. Com a volta do Danilo, que deve acontecer agora na sexta-feira, as coisas ficam mais equilibradas ali por aquele lado. Mas ele tinha que fazer isso porque ele se deslocando, como você determinou, o Neymar também muda de posição, vai para o outro lado do campo e amplia, né, esse território em que ele age. Ele estava muito preso na esquerda. Exatamente. O Willian estava muito preso na direita. Só para completar, Zé, não estou dizendo que o Willian não deve atacar pela direita, mas é que ele estava errando, ele estava sendo bloqueado. E hoje ele acertou mais, né? E principalmente nessa tabelinha com o Neymar. Diga lá, Zé Maria. O jogo de hoje da Bélgica mostrou que o Brasil é superior. Eu como Augusto, estou tendo essa mesma visão, de que não há nada superior ao futebol brasileiro hoje. Esse jogo da Bélgica e do Japão mostrou claramente que o Brasil pode, sim, usar exatamente essas habilidades que eles não têm, né? E sair na frente, inclusive nos poupar daquele sofrimento. Quando eu assistia o jogo da Argentina e França, eu falava, meu Deus, amanhã somos nós que estamos nesse sofrimento. O primeiro tempo é de sofrimento completo, e agora contra a Bélgica pode ser diferente. Pois é, Zé Maria, sem dúvida o Brasil tem um time para fazer frente aos grandes times dessa Copa do Mundo, que não são tão grandes assim, então o Brasil tem totais condições de vencer, mas é preciso jogar melhor do que jogou naquelas duas primeiras partidas. E é bom não se deslumbrar muito, lembrando que os adversários do Brasil até agora também não foram nenhum bicho-papão. E é por isso que a gente cobra uma evolução, porque com aquele futebol que foi jogado para vencer a Costa Rica, por exemplo, fica difícil enfrentar aí os outros times, como o Uruguai, como a própria França, que estão com times muito bons. O Uruguai tem um sistema defensivo cheio de cobertura, ataca lá com o Cavani e o Suárez fazendo várias tabelas como essas do Neymar e do Willian, que estava faltando à seleção brasileira. E já que o Augusto falou, vamos falar do aspecto comportamental do Neymar só mais um pouquinho. Melhorou bem. Que ele parece que amadureceu, entre aspas, aí, porque na verdade parece que é a orientação da comissão técnica em relação dos dois primeiros jogos para o terceiro e para o quarto, né? Hoje já até mudou o penteado, né, Augusto Nunes? Não sei se você
você reparou. Reparo. Para não ser culpado de fazer muita firula, né? Mais preocupado em jogar futebol. E eu registrei as frases que ele disse na coletiva depois. Ele foi questionado sobre as pessoas que têm chamado ele de diva, feito outros deboches com ele. Aí ele registrou, falou: eu só tenho que jogar futebol, eu vim aqui para isso, não vim aqui para outra coisa. Quer dizer, tá bem orientado. É o que temos dito. Ele tem que chamar a atenção pelo excelente futebol que pratica e não pelo cabelo, né? Os detalhes do traje e tal. Ele pode se vestir como quiser, mas não precisa chamar atenção para isso. Joga bem. Ele tem futebol para fazer bonito em qualquer jogo, para decidir qualquer decisão, decidir qualquer final, tá? É nisso que ele tem de se concentrar e não adianta reclamar. Vocês já viram alguma reclamação com o juiz funcionário? Eu nunca vi. Nunca no futebol da Várzea, a Copa do Mundo. Não funciona. Sobretudo agora que tem esse hábito de vídeo aí, é para ele que vai a confusão. Pois é, e o Tite admitiu na entrevista coletiva, Zé Maria, pode comentar essa aqui, ó. Ele disse o seguinte: eu pedi para ele, o Tite falando, eu pedi para ele, que é o Neymar, né? Deixa que nós falamos de arbitragem. Quando a situação é do aspecto disciplinar, é de nossa responsabilidade. A dele, se referindo ao Neymar, é jogar. Muito bem, Tite, deu a orientação certa. Diga lá, Zé Maria. E também mesmo não sendo o capitão, ele deu orientações ali, a gente vê que ele orientou e tal, eu gostei. Agora eu queria só fazer uma observação aí ainda da comemoração do presidente Michel Temer. Ele realmente falou ontem, domingo ali no passeio, na caminhada, ele disse que seria 2-0. Mas é impressionante, né? Ele não sai do sério, de terno e tal, ali tenso. O marqueteiro dele pediu mais alegria na comemoração, mas mesmo assim ele de terno podia muito bem estar com a camisa do Brasil, né? Zé Maria Trindade, mas entusiasmo não é mesmo o forte do Michel Temer. Só para concluir, louve-se pelo menos até agora a defesa brasileira, que apesar daquele vacilo no gol do suíço Zuber, que subiu sozinho na estreia na Copa do Mundo, depois da cobrança de um escanteio, não sofreu mais gol em 4 jogos, só um, né, Augusto Nunes? O Thiago Silva está jogando muito bem. Muito bem, o Miranda também melhorou. No começo também. Eu tomei uns certos sustos com ele, estava tomando bola nas costas, marcando a bola na hora do cruzamento, do escanteio, mas está bem ali na cobertura. E o Brasil perdeu o Casimiro, volante, porque tomou o segundo cartão amarelo, que também ajuda ali na cobertura do sistema defensivo. Vamos ver se vai fazer falta contra a Bélgica. Esse aí é porque ele dá estabilidade ao meio de campo e a marcação, né? Mas eu acho que o elenco do Brasil tem peças de reposição aí que vão resolver esse problema. O natural seria o Fernandinho, que tem entrado ali, entrou hoje no lugar do Paulinho, né? É ele. E aí vamos ver se o Fernandinho cumpre bem esse papel. O Casemiro não joga muito pra torcida, né? Se você perguntar para as pessoas, muita gente nem deve saber quem é o Casemiro, pessoal que assiste a Copa aí em festas e tal, porque ele não aparece tanto para o torcedor, mas ele faz ali uma aplicação tática muito bem definida na cobertura. Faz no Real, inclusive. E na saída de jogo. Ele é titular absoluto e fazendo esse mesmo trabalho. O que eu acho é que o Brasil tem que deixar claro para os outros times é que tem que se impor para que os outros times se preocupem com os jogadores do Brasil. Nós temos de nos preocupar com os mais perigosos aí, adversários, mas eles é que tem que ficar preocupados, né? Quer dizer, nós não teremos o Casimiro, mas tem o Neymar ali, tem o William jogando o que jogou hoje. O importante é que comece assim já, o Brasil precisa começar seguro, sabendo, por isso que eu falo do autocontrole emocional, sabendo que é um time a ser batido, é o Brasil o time a ser batido nesse momento. É isso aí, Augusto Nunes e José Maria Trindade. E nesse assunto ainda relativo a ele, o ex-prefeito da Cidade do México, Andrés Manuel López Obrador, foi eleito presidente do país em eleições realizadas no domingo. Ele é o primeiro político de esquerda a vencer o pleito mexicano. Essa foi a 3ª vez que Obrador disputou a presidência. Em 2006, ele perdeu para Felipe Calderón, e que declarou guerra às drogas e até hoje é responsabilizado por alguns pela disparada da violência no
país. Em 2012, foi derrotado pelo atual presidente, Henrique Peña Nieto, envolvido em escândalos de corrupção. A expectativa agora é que Obrador faça um governo anticorrupção e que endureça as conversas com Donald Trump. No Twitter, ontem, Dilma Rousseff disse que a vitória de Manuel López Obrador será uma vitória não apenas do México, mas de toda a América Latina. Cristina Kirchner, também no Twitter, afirmou que López Obrador é uma esperança não apenas para o México, mas para toda a região. Evidentemente, o fato, Augusto Nunes e José Maria, do Obrador ser um esquerdista, reconhecido como tal, faz com que os outros esquerdistas sul-americanos celebrem a vitória dele. No Twitter, o Donald Trump deu uma declaração protocolar, o Michel Temer deu uma declaração protocolar, parabenizando, né, pela vitória, dizendo que está ansioso para trabalhar com ele, tanto o Trump quanto o Temer. Mas até o Nicolás Maduro celebrou, eles festejam, né, a vitória da verdade contra a mentira, a chance de se recriar a pátria grande que eles desejam. Agora, para combater um país onde, assim como no Brasil, existe muita corrupção e muita criminalidade, será que um esquerdista vai ajudar nisso? Se ele ajudar a inchar ainda mais o Estado? Porque é no seio do Estado inchado que se detectam esses esquemas de corrupção, como a gente vê no Brasil. Se né? ele continuar merecendo elogios da Dilma, da Cristina Kirchner, do Maduro, é sinal de que as coisas vão muito mal. No México, é isso que me assusta, esse tipo de apoio que ele recebe, porque é todo pessoal antigo, né? A Cristina Kirchner ainda está na fase do peronismo, está no século passado. O Caldeirão, o López Obrador, ele ainda vive citando a Revolução Mexicana, que o negócio também foi do século passado, começo do século. Ex-presidentes da República que morreram há séculos, eles não morreram há milhões de anos, né? Pelo menos mentalmente, e não é possível que de uma cabeça dessa saia alguma coisa moderna. O México precisa de modernidade, o México vive problemas típicos de países primitivos, ele tem uma democracia muito frágil, o partido que estava no muda de nome, mas é sempre o velho PRI, que é o partido que saiu da Revolução, como dizem os mexicanos, do começo do século passado. O PRI tinha o tal dedaço, o presidente da República indicava o sucessor, e assim vieram sucessivamente presidentes que institucionalizaram a corrupção no México, permitiram que o poder das organizações de narcotraficantes, os cartéis do narcotráfico, alcançassem dimensões alarmantes e tal. E o México agora, tudo do que o México não precisa é de um ex-presidente, de um presidente antigo, como parece ser o López Obregón. Agora, Dilma, Cristina Kirchner, Maduro, o que ele vai extrair dessas cabeças? Se ele se inspirar nessas figuras, o México vai conseguir ficar pior do que está. Zé Maria Trindade, o seu comentário. Eu acho o seguinte, que essa vitória do Obrador, na verdade, é uma tendência mundial. A gente sempre fala aqui que não é só no Brasil, mas os políticos em geral, né, têm sofrido de uma falta de representatividade muito grande, e isso acabou acontecendo no México. A esquerda lá ganhou porque, no caso, a direita estava no poder. Se fosse o contrário, a direita ganharia. E isso era importante porque o Obrador terá que ir, além do discurso, enfrentar o Donald Trump. Ali na divisa, na fronteira entre os dois países, há muito o que discutir, há muito assunto a ser tratado, e os mexicanos esperam que ele fale à altura com o Donald Trump. É verdade que o Trump comemorou de uma maneira... Comemorou não, deu uma resposta protocolar. Isso, em linguagem diplomática, tem um sentido, que é esse sentido mesmo que você interpretou, porque a linguagem diplomática ela é diferente da nossa, né? Quando se diz vejo com preocupação, já é uma coisa horrorosa, quase declaração de guerra. Nesse caso, por exemplo, ele vai ter que conversar, tratarem um novo plano, essa relação com os Estados Unidos, o gigante ali ao lado dele. Os Estados Unidos dependem, naturalmente, do México e do governo do México. Não há essa onda de esquerda, eu não vejo nenhum restabelecimento da força de esquerda, nada disso. Isso tudo já era.
Então eu vejo ali uma vitória ocasional, porque se a esquerda estivesse no poder, seria uma vitória da direita. E isso é uma linha internacional, né? A gente vê o Brasil nem tanto, mas é muito aqui também os políticos estão em baixa. E eu acho, Felipe, que é por isso que há essa indefinição tamanha no Brasil. Ninguém sabe quem vai ganhar, porque não existe governo. Ninguém identifica um governo, a linha não é o PSDB, o PMDB não existe. Se fosse o PSDB um governo, né, aí se uniriam contra o governo, porque esta é a tendência. Então aqui ainda ninguém sabe a quem atacar, ou seja, ninguém sabe quem é governo. Ninguém nesta hora quer ser governo, né? Todo mundo quer ser mais ou menos. A linha internacional, Zé, que você diz, é a alternância de poder, né, basicamente. Os políticos, os políticos estão desgastados. Muita gente que acha que é só no Brasil. Não, é no mundo inteiro. E em alguns países até muito mais do que aqui no Brasil. Pois é, eu acho que o Obrador é um tremendo demagogo, um populista à antiga, e até agora ele foi prefeito da capital. Ele foi favorecido porque os grandes cartéis operam em outras regiões e não na capital. Então ele não teve que lidar com o problema do narcotráfico, um prefeito não lida com política externa, ele até agora não teve problemas. Então ele se apresenta meio virgem. Né? E vai ser um problemão, viu? Um problemão lá, essa história da violência. Nesse território infestado de políticos viciados, envolvidos com corrupção, com o narcotráfico, ele não precisou atuar. Por isso é que ele ganhou. Os outros é que perderam, na verdade. Nem foi ele que ganhou. Eu estava olhando o discurso do Obrador, ele fez um discurso de conciliação. Também é padrão, né, no caso de vitórias de esquerdistas, mas existe até uma parcela da esquerda que tem desconfiança em relação ao nível da guinada que ele poderá dar. Ele disse que expressa o respeito em quem votou em outros candidatos e partidos, e manifesta o mesmo para os 3 candidatos à presidência da República, das diferentes organizações, e ele disse o seguinte, que haverá liberdade intelectual e empresarial e que haverá disciplina fiscal e financeira. Tudo isso para erradicar a corrupção, que é um dos principais problemas que corroem um país. Está aí um discurso bem próximo de um discurso liberal, mas é um discurso da vitória, é o momento de conciliar as forças. Existe uma boa parte do Congresso mexicano composta por uma ala menos esquerdista, tida como mais conservadora, evidentemente chamada pelos esquerdistas de ultraconservadora, e o Obrador vai ter que negociar também com essa ala para governar. É assim em todo lugar. Mas fica registrado que a torcida mexicana, que no primeiro tempo do jogo contra o Brasil gritava olé, quando o placar ainda estava em 0-0, vai ter que voltar para casa e ainda enfrentar o governo de um populista de esquerda, né, Augusto Nunes? Essa foi a dupla derrota. Dupla derrota dos mexicanos. E o Brasil enfrenta a Bélgica na sexta-feira, às 15 horas. E estaremos acompanhando tudo aqui na Jovem Pan.